Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando o quadro Memória Positiva de hoje, aqui dentro do Tarde Legal. Memória Positiva que vai ao ar todos os sábados às 2h20, no oferecimento de Moderna Construções Modulares e também de Petrojoia. E hoje nós vamos estar, você que compartilhar essa nossa entrevista, esse quadro de hoje, né? Você vai estar concorrendo a esse maravilhoso cooler da Petrojoia, oferecimento da Petrojoia, tá bom? Então compartilha aí nas suas redes sociais essa nossa entrevista e você vai estar concorrendo. Durante a semana nós vamos anunciar quem faturou esse lindo cooler da Petrojoia. Meu convidado de hoje eu tô tentando há muito tempo, porque era importante ter essa prosa com ele, assim, pelo conhecimento, pelo que ele significa para o desenvolvimento da região, com o seu conhecimento, administrando a maior empresa aqui da nossa cidade, também na nossa região, e podemos falar uma empresa que está no mundo, e ele está à frente de tudo isso com muito sucesso. Está aqui comigo o Edmar de Melo Cardoso, ele que é engenheiro agrônomo e é diretor de operações da Peram Bioenergia. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, Jailson, todos os ouvintes da Rádio Aranãs, né? Para mim, agradecer o convite, para mim é um privilégio estar aqui com vocês e compartilhar aí um pouco da minha história. Edmar, você é natural de onde? Sou natural de Passos. Passos é sudoeste de Minas Gerais, e fica ao lado de Capitólio, Piuí, aquela região ali turística que tem no sul de Minas. Uma região muito privilegiada pela beleza, né? Muito privilegiada. Edmar, a gente passa muito, a gente gosta de começar a pegar bem do início lá. Sua infância, como é que foi sua infância lá em Passos, Edmar? Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas é uma infância que eu julgo que foi uma infância muito feliz, apesar de ter começado a trabalhar cedo, mas nunca abandonei aquela essência de criança. Então tenho excelentes recordações, né? Tenho amigos, né, praticamente aí de uma vida inteira. Então a minha infância foi de muito aprendizado, muito trabalho, mas também muita diversão. Uhum. Você vem de uma família de quantos irmãos? A minha família, eu tenho mais uma irmã, meu pai, minha mãe, mas a minha família é muito grande. Então minha mãe tem 12 irmãos, meu pai tem 12 irmãos, então somos mais de 50 primos, né? Então isso também vem aí realmente colaborar com essa infância que eu acabei de falar, que é uma infância extremamente feliz, muito divertida, e uma família que teve origem, né, na roça, como muitas outras famílias no Brasil, uma origem humilde, mas também de muito trabalho, superação e sucesso. E a atividade do seu pai, de sua mãe? Qual a atividade deles? Minha mãe é enfermeira de carreira, então minha mãe era enfermeira técnica. Uhum. Meu pai trabalhou em marcenaria, trabalhou também em vendas, né? Meu pai também trabalhou como vendedor, e com isso a gente conseguiu aí construir muita coisa aí legal aí na família. Sempre trabalharam muito para os filhos, né? Principalmente para estudar, tanto eu quanto a minha irmã. E você nasceu na cidade mesmo ou chegou a morar na zona rural, no meio rural? Não, eu já sou da geração da cidade, então eu nasci, né, na cidade, mas sempre tive a ligação com o meio rural. E essa ligação com o meio rural que depois culminou mais à frente, também está olhando para esse caminho que é cursar engenharia agronômica, né? Então nunca deixei de lado essas origens, nunca deixei de lado essa ligação que eu tinha com o meio rural. Então a madeira já fazia parte da sua vida desde a atividade do seu pai? Desde a atividade do meu pai. E o interessante é que a madeira eu conhecia muito, é claro, né, lá da origem, onde se produz, mas também na fase final, que era dos móveis, porque Passos é um dos grandes polos moveleiros hoje do estado de Minas Gerais, talvez até do Brasil. Então sempre tive esse link aí com a madeira, com a floresta. Edmar, você falou comigo aí que começou a trabalhar muito cedo. Com quantos anos? Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. 10 anos. Qual a atividade? Capelinha eu não sei se teve, porque era um projeto, mas também
uma atividade, mas é o antigo Guarda-Mirim. Guarda-Mirim aqui teve, foi um sucesso. É. Também passei pela Guarda-Mirim Diamantina. Comecei a trabalhar no Guarda-Mirim em Passos, depois trabalhei em algumas empresas de refrigeração, tecidos, né? Mas comecei lá no Guarda-Mirim. Direcionou muita gente no caminho do bem, né, Edmar? A Guarda-Mirim. Tem muita gente que hoje é totalmente grato a isso, porque moldou o caráter dessa juventude toda. Você tinha uma atividade, você tinha uma renda, era pequenininha, né? A renda era pequenininha, mas você tinha um prazer de chegar no dia de receber aquele dinheirinho ali, né? Com certeza. O Guarda-Mirim, ele suportava a escola, então a gente ia para o estacionamento durante a parte da manhã, fazia as cobranças lá no estacionamento e depois você voltava e tinha aula de reforço lá com professores já que atendiam o projeto do Guarda-Mirim. E lá em Passo esse projeto era mantido pela maçonaria da região. E isso também culminou mais tarde a gente ter uma ligação também mais tarde e essa admiração que eu tenho hoje pela instituição maçônica. Ô Edmar, a gente nota que as pessoas que começaram a desenvolver uma atividade muito cedo, parece que eles se deram melhor na vida, eles tiveram um foco maior. A gente nota isso nas pessoas, né? Olha, afirmar talvez seja difícil, mas eu vejo que principalmente a geração dos baby boomers, geração Y, começaram a trabalhar cedo porque fazia parte, trabalhar e estudar era meio que um processo normal naquela época, principalmente para as famílias de classe média, classe baixa, e desde cedo esse contato ele traz uma percepção maior de como que funciona uma empresa e como que isso depois, né, com a nossa evolução, vem nos suportando e nos ajudando, pelo menos para conhecer o ambiente, saber como que uma empresa funciona, como que é uma entrega de um resultado, como que é conviver com um time, como que é participar de um time. Então isso cria-se uma base e depois praticamente quando você chega num mercado de trabalho onde você assume maiores responsabilidades, muita coisa você ainda pega lá da sua raiz, né? Porque você desenvolve, você aprende muito e sem sombra de dúvida nenhuma isso ajuda muita gente a chegar e galgar altos patamares nas empresas. Edmar, aí você passou por esse tempo estudando lá, desenvolvendo atividades, depois chegou o momento da faculdade. Como é que foi o tempo de faculdade? Fez faculdade lá em Passos mesmo? Também em Passos, sempre trabalhando, estudando e na universidade, quando ingressei em engenharia agronômica, então teve aquele link que eu te falei mais cedo com a infância. E a Universidade de Engenharia Agronômica ela tem uma particularidade que você praticamente estuda o dia todo. Então, como você tem as aulas práticas de campo, você tem as aulas de laboratório, praticamente se você vai fazer um curso, cursar engenharia agronômica, o que te sobra é o período noturno. Então, durante a universidade, foi o período que estudei, trabalhei à noite e já era casado, já estava com os 2 filhos. Você casou muito novo, Edmar? Casei no tempo certo. Porque tem gente que casa ali. Você estava fazendo faculdade, você já estava casado? No segundo ano eu já estava casado, né? E com isso também vem a responsabilidade da família e isso também, como começar a trabalhar cedo, também... Então você já vinha tendo responsabilidade desde os 10 anos, você já enveredou ali, focou e seguiu. Exatamente. Então, com isso, eu acredito que tem muita coisa boa para a gente tirar disso, para a gente aprender. Então, assim, durante a universidade, por mais que o meu dia era completamente... ocupado por trabalho, por estudo, eu considero que eu fiz uma excelente universidade, publiquei projetos de pesquisa, vários estágios práticos, teóricos,
E isso me proporcionou, depois da universidade, estar apto a cursar um mestrado. Mas naquele momento eu tinha que escolher entre mercado de trabalho e pós-graduação. Acabei migrando para o mercado de trabalho e penso que foi uma escolha muito acertada, porque depois eu pude fazer também todas as pós-graduações aí que eu performei até hoje, já trabalhando, né? Então, eu acho que isso conciliou muito. E o período da universidade é o período de aprendizado, e eu penso que o foco, muitas vezes, ele precisa ser um foco mais olhando para o negócio, já para o business, do que a universidade pura e teórica. Então, quando eu ingressei na Universidade de Engenharia Agronômica, eu já me comportava como um engenheiro agrônomo. Então eu sempre busquei contato profissional desde o primeiro ano, sempre realizei estágios em empresas nos tempos, principalmente de férias, e esse contato maduro, prático, me proporcionou praticamente antes da minha formação, antes da colação de grau, já ingressar no mercado de trabalho. Então isso também eu acredito que é uma forma diferente de estar abordando um curso superior, porque eu acho que é importante a gente se projetar e se ver, né, já na frente como aquela profissão, aquele caminho que a gente escolheu. Edmar, às vezes a pessoa, nós falamos aí, você riu nessa situação sobre o casar novo ou não, mas é interessante, às vezes as pessoas focam na vida ali de ficar solteiro um tempo maior e muitas vezes eles não conseguem conquistar as coisas, adquirir as coisas, mesmo sendo solteiro e não tendo aqueles encargos. E às vezes ele casa e ele consegue adquirir muito mais tendo pessoas dependentes dele, e ele consegue conquistar muito mais e conquistando aquilo que ele não conseguiu conquistar quando era solteiro, né? E aí você fica sem explicação, fala assim, gente, eu não tinha tanta gente que dependia de mim. E hoje eu tenho as pessoas que dependem, mas é justamente o que é necessário na vida, a pessoa ter um foco para aquilo e falar assim, olha, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa obrigação, eu tenho que cumprir com isso. Isso é importante, né? Extremamente importante, por isso que eu disse que casei no momento certo, porque com o casamento vem novas responsabilidades. E essas responsabilidades, a maioria delas, praticamente convergem para a nossa vida, vida comum. E a construção faz parte já do desejo que você tem que os seus filhos sejam melhores que a gente, né? Esses filhos sejam e alcancem patamares melhores, não pensando no sentido monetário, mas na essência da vida, que é ser feliz. Então, quando você começa a olhar para os filhos e começa a projetar eles, você se projeta junto, e com isso, se você quer algo e se você trabalha para algo, as coisas vêm acontecendo naturalmente. Então, essa essência, né, acho que ela vem praticamente quando você começa a constituir uma família. E quando você retarda isso, né, eu acho que muitas vezes a gente não tem essa visão da projeção. Principalmente para pessoas que vieram de famílias de classe média baixa, ele não se projeta muitas vezes porque ele não tem essa percepção. É um pouco diferente nas famílias de classe alta, que os jovens eles já estão mais conectados a essa vida já na adolescência, né? Porque eles já se projetam como a vida que eles possuem. É claro que essa projeção que eu enxerguei neles, talvez os meus filhos já vão enxergar isso diferente para os filhos dele. Mas na minha essência, né, eu costumo brincar com os meus filhos, né, que na próxima geração eu quero ver filho do Edmar. Hoje, qual a idade dos seus filhos? O Gabriel tem 21 anos, né, e o André tem 27 anos. Estão fora? Sim, estão fora. Estão fora, já trabalhando, buscando o caminho deles. E você conseguiu colocar neles justamente esse foco que você teve? Olha, lá em casa, assim, eu digo que quem realmente educou, fez todo o trabalho com os meus filhos, foi a Maria José, que é a mãe deles, porque praticamente eu me dediquei ao trabalho. E
sempre tive a tranquilidade de estar 100% com a cabeça no trabalho e realmente esse desenvolvimento deles, eu diria que claro que tem uma parte minha, mas eu acho que o mérito é todo dela, né? Então, hoje são pessoas que realmente estão procurando o seu espaço, né, de uma maneira ética, de uma maneira bem fundamentada nos ensinamentos, né, que eles tiveram em casa e também fora. Os dois participaram da Ordem Demolei da maçonaria, que eu julgo também como um formador de caráter, um formador de líderes, e que também tive o privilégio de estar participando na fundação dessa Ordem Demolei. E aqui em Capelinha já passaram-se vários jovens e a história é de sucesso. E os meus filhos tiveram a honra também de participar disso. Então, é claro que sempre essa projeção é uma projeção meio silenciosa, mas também é uma forma de reconhecimento e eu acho que eles enxergam isso muito bem, com clareza. Tá. E como que foi a sua chegada, primeiro a Cesita, né? Como é que foi a sua chegada na Cesita? A Cesita Energética, na época, hoje a Peran, a Cesita, ela passou um período que ela não realizava plantios, ela teve um período que ela realmente, o plano estratégico dela não contemplava novos investimentos, e logo após esse período, que iniciou em 2001, 2002, a empresa começou a enxergar que nós tínhamos um ativo de produção de energia renovável e que os nossos altos fornos na indústria ainda trabalhavam com uma fonte que não era renovável, que era o coque. E com isso a empresa, há praticamente 20 anos atrás, enxergou que o caminho estratégico da empresa seria produção de aço com energia renovável. E começaram os investimentos aqui na época na Cesita Energética. E eu cheguei exatamente nessa recuperação de investimentos na antiga Cesita Energética em 2004. E como hoje foi também um processo, uma candidatura online, quando eu observei as cidades de atuação da empresa, francamente eu nunca tinha visto nem falar da região, mas naquele momento eu já estava trabalhando com assistência técnica e o que me encantou com essa oportunidade foi que tinha um projeto enorme por trás disso, né? E lá em 2004 eu já tinha enxergado muita coisa que está acontecendo hoje. E isso que me chamou a atenção. E quando cheguei na região, iniciei como coordenador de civicultura e plantio na época trabalhei com vários terceiros na região e tive o privilégio de conhecer toda a região, conheci muita gente quando cheguei, desenvolvi muitos relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, e com isso começa a minha história aqui hoje a Peran e na antiga Cesita Energética. Antes de chegar na Cesita, você passou pela Casmil, né, que é a cooperativa agropecuária do Sudoeste Mineiro lá. Fala um pouquinho nessa experiência que você absorveu no cooperativismo lá para poder trazer para uma grande empresa como a Cesita à época. A Casmil, mesmo antes de me tornar engenheiro agrônomo, eu já estagiava na Casmil e comecei estagiando no departamento técnico da cooperativa. Ele atendia todos os cooperados da cooperativa, que se concentrava praticamente na produção de leite e tinha a parte da agricultura que era fazer o alimento para o gado, né? Então aí a gente está falando de soja, de milho principalmente, de cana, sorgo, de todas essas culturas que participam desse negócio de produção de leite. Então o meu primeiro contato como empresa, como já engenheiro agrônomo, aconteceu na Casmil. E o legal do cooperativismo é que
a gente enxerga que hoje nós temos um espaço muito grande para se utilizar do cooperativismo. Eu penso que uma das melhores estratégias, principalmente para pequenos e médios produtores, é se cooperar, né, ou participar de uma cooperativa. Na época, no sul de Minas, nós tivemos várias visitas no Paraná e visitando várias cooperativas da região, e a gente notou na época que a cultura ela é fundamental para se fazer uma cooperativa se manter e desenvolver. Então, o trabalho que precisa ser feito muitas vezes é realmente um trabalho cultural, um trabalho para que as pessoas entendam, né, que a união faz a força, e precisam entender que uma cooperativa, como qualquer empresa, precisa ser rentável e que não temos como manter uma cooperativa para satisfazer ou necessidades pessoais ou necessidades que visam, por exemplo, subsidiar uma produção. Uma cooperativa não retira a necessidade de cada produtor ser eficiente no que você faz. Então, no departamento técnico, nós tínhamos um projeto que se chamava Germinar, que nós trabalhávamos com produtores rurais, levantando custos de produção e mostrando para ele qual que era a margem dele na venda do leite, quanto que ele poderia melhorar na sua produção. E esse era o programa Germinar, né, porque a gente queria plantar essa sementinha para que o pequeno produtor fosse cada vez mais competitivo. E com isso a gente construiu, né, vários grupos. Na época a Casmil já trabalhava com qualidade de leite, então a gente tinha os tanques comunitários. Então um produtor não era capaz de comprar um tanque para resfriar leite, mas quando você tinha 50, 60 produtoras, você comprava aquele tanque de leite e administrava aquele grupo. Então isso é só um exemplo da capacidade, da capilaridade que tem uma cooperativa. Agora, nós precisamos cada vez mais entender que esse cooperativismo ele tem que ser pensado de forma comum e não forma específica ou pessoal. E a nossa região, penso eu, que tem muita coisa aí que pode ser aproveitada desse conceito, né, de cooperativismo, né, pensando nas particularidades aqui da região. Edmar, ficou assim, as pessoas muitas vezes não entendem, e me incluo no meio delas, justamente quando foi tendo essas evoluções ou separações. Por exemplo, a Cesita Energética, depois passou para a ArcelorMittal e virou a Peram Bioenergia. Como é que foi isso, essas fusões ou divisões, como é que foi isso? Na verdade, até hoje, né, muitas pessoas ainda falam a Cesita, né? Porque a Cesita é um nome muito forte, ficou gravado, principalmente para as pessoas mais velhas, mas essas mudanças de nome foram as movimentações que aconteceu no grupo, né? Então a Cesita ela era estatal, depois ela foi privatizada, então aí já teve a primeira mudança. Quando ela foi privatizada, teve a compra ainda por empresas nacionais, depois compra por empresas internacionais. Então a Peram Bioenergia e a Peram Timóteo, essas mudanças de nome foram praticamente as movimentações do grupo de fusão e aquisições. Agora a mais notável, que passou de ArcelorMittal para a Peram, na época o grupo ArcelorMittal, estou falando de 2011 já, resolveu separar o segmento de aço inoxidável e aços especiais. Então, em 2011 foi criado a Peram. A Peram é um spin-off da ArcelorMittal, é uma separação da ArcelorMittal, onde a ArcelorMittal concentrou o negócio de aço inoxidável, aços especiais, no grupo Peram. Então, essa mudança de ArcelorMittal para a Peram ocorreu devido a essa separação. E isso não foi só no Brasil, porque o nosso grupo
ele também está na Alemanha, está na França. Nós temos 5 grandes fábricas espalhadas pela Europa, no Brasil em Timóteo, vários centros de serviço no Brasil, mas essas modificações elas vieram também com aquisições e funções do grupo no mundo, né? Mas continua, tem algum vínculo? Porque a gente vê, por exemplo, nas mídias da Peram, sobre o aço verde, né? Que tudo que se consome, que a gente usa hoje de aço, é produzido através do nosso eucalipto que sai daqui, do nosso carvão que sai daqui, para poder... Então continua, na verdade, tem o vínculo na produção. Sim, claro. O Grupo Aperam no Brasil, ele tem a particularidade, né, no setor de aços inoxidáveis de ser a única siderúrgica que produz aço 100% com carvão vegetal, né? Porque talvez as pessoas não conseguem enxergar isso, mas existem 2 maneiras de produzir aço inox, né? Ou aço via alto forno. Uma você utiliza o carvão mineral, que é o coque, e a outra você utiliza carvão vegetal de florestas plantadas. E quando você utiliza coque, que é o carvão mineral, grosseiramente falando, você emite em torno de 3.000 toneladas de CO2 na atmosfera por tonelada de gusa, né? Quando você usa carvão vegetal, essa conta é positiva, porque tudo que a indústria emite, você neutraliza com a fotossíntese que as florestas fazem, né? Então você tem um balanço de praticamente 1,7, 2.000 toneladas por tonelada de gusa. E isso nos habilita a afirmar que o nosso aço é verde, porque em vez dele emitir CO2, ele capta CO2. Então a conta é positiva. E isso é uma tecnologia brasileira, nós somos pioneiros. Quando eu falo nós, eu incluo a região, né, do Alto Jequitinhonha, porque nós somos detentores de tecnologia de clonagem de eucalipto, de manejo, vários equipamentos foram desenvolvidos aqui na nossa região. Então, o nosso Grupo Aperam trabalha com carvão vegetal e nos habilita, que esse trabalho com carvão vegetal nos habilita a afirmar que somos produtores de aço verde. Sim. Nós vamos falar um pouquinho agora, Edmar, sobre mão de obra. O início da Cesita Energética, a gente sabe que trouxe um alento muito grande aqui para a região, porque empregou muita gente. E assim, quando chegou num determinado momento, que as pessoas falaram assim, nossa, mas chegou a motosserra, vai desempregar muita gente. Aí depois passou, chegou o skidder, garra, peller, vai desempregar muita gente. E hoje a gente entende como que a empresa estava certa quanto a isso. Porque hoje é o que mais... A gente não imaginava um dia a Aperam colocar uma tenda na feira para tentar captar a mão de obra, porque não está encontrando mão de obra. Não é a Aperam que não está encontrando. O dono da oficina mecânica não está encontrando, o serralheiro não está encontrando, enfim, as empresas não estão encontrando mão de obra. E quem não pensou lá atrás em ter as máquinas fazendo o serviço ali, né? Desenvolver essas tecnologias, hoje está pagando um preço muito alto. Como você faz essa ligação com essa falta de mão de obra que nosso país está passando hoje? É uma coisa de Brasil ou é uma coisa de mundo? Esse tema é extremamente relevante, né? Porque ele é um tema que ele tá no mundo inteiro, não é só no Brasil. Na verdade, hoje nós já temos realidades, por exemplo, a Europa, que é uma realidade até pior do que a nossa, aqui no Brasil. E eu posso falar um pouquinho nesses últimos 20 anos dessa evolução e posso dizer que a mão de obra ela vem acompanhando a tendência das gerações, né? Então hoje nós temos várias profissões que quando você olha 10 anos atrás não se tinha essas profissões, né? E eu vejo desde que na empresa principalmente a gente sempre buscou novas tecnologias, principalmente naquelas atividades que a gente sempre observou que não teríamos
como adicionar mais valor naquelas posições. Então, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com principalmente mecanização da silvicultura, pensando em controle de mato, controle via herbicida, via grade, a gente começou a observar que não se tinha sustentabilidade em manter aquele tipo de atividade manual, porque não era uma atividade que agregava tanto valor às pessoas que estavam fazendo. E outro ponto que veio acompanhando isso tudo é que as pessoas e as novas gerações também eles não querem mais exercer esse tipo de atividade. Então, a automação, a mecanização acompanhou a necessidade das empresas, mas também acompanhou o perfil de cada geração. Então, para se ter ideia, a nossa empresa, com a automação, com a mecanização, se nós não tivéssemos esse nível de tecnologia que nós temos hoje na produção de energia renovável, praticamente nós não teríamos condições de crescer, porque nós não teríamos pessoas para fazer um corte manual, não teríamos pessoas hoje para fazer uma capina manual. Na produção de carvão, os nossos fornos são os maiores fornos do mundo, então você carrega um forno mecanicamente, descarrega mecanicamente, você expede mecanicamente e praticamente o trabalho é 100% mecanizado. São atividades que no passado eram feitas de forma manual, mas você tinha um forno de 20 metros cúbicos, hoje nós estamos falando em fornos de 2.000 metros cúbicos, 700 metros cúbicos, e isso pensando numa escala industrial. Então essa evolução ela acompanhou tanto a necessidade tecnológica como o perfil das novas gerações. E nós temos atividades hoje, não só no setor florestal, mas na nossa indústria de produção de aço, principalmente, que nós já temos dificuldade de fazer reposição. Então, para muitas atividades, ou teremos essa atividade mecanizada ou não iremos mais fazer essa atividade, porque nós não teremos disponibilidade. E por outro lado, também eu apoio completamente as novas gerações de realmente buscar posições e formas de fazer que agreguem mais valor a elas, né? Agreguem mais valor ao setor. Então, também acredito que esse movimento seja um movimento, de certa forma, bom para o mundo, bom para a economia, porque teremos pessoas que vão ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor, e as empresas tendo condições econômicas, financeiras de investir em tecnologia, eu acho que o ciclo vai ser mais sustentável do que antes. Vamos ao nosso intervalo comercial apresentando as empresas que nos apoiam. Memória positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Moderna Construções Modulares. Você está pensando em começar sua construção? Já imaginou sua casa estar em ponto de acabamento em apenas 7 dias? E muros em até 3 dias? É isso que a Moderna propõe fazer para você, facilitar sua vida com agilidade, economia de materiais, porque evita desperdício e também de mão de obra. Tá muito difícil, não tá? Construções de casas, escritórios de empresas, galpões, muros e muito mais. Gente, Moderna Construções Modulares. O contato 33 99915 4389. De volta
Nós continuamos a nossa prosa aqui com o Edmar de Melo Cardoso, diretor de operações da Peram Bioenergia. Edmar, a gente nota que muitas empresas estão se valendo da mão de obra feminina. Eu tive em uma madeireira essa semana e eu vendo o quanto as mulheres estão assumindo esse trabalho lá, justamente porque tem uma mecanização, o serviço ele não fica tão pesado que a mulher não consiga desenvolver. A Peram, a gente nota que ela tem feito isso muito. Nós já tivemos oportunidade de entrevistar algumas funcionárias aqui que estão nas carretas, que estão nas máquinas, que estão no velho, no esquida, garra, enfim. Essa mecanização favoreceu isso, né? Trazer a mulher, que a gente sabe tem uma força menor do que o homem, né? Uma força física, mas uma força intelectual fora do normal, né? Porque a mulher consegue desempenhar várias atividades ao mesmo tempo, que a gente não consegue. Jailson, esse tema também é um tema bem, ele provoca, tá? Porque a gente parte de uma estatística que ela mostra o seguinte, né? A população brasileira tem 51% de mulheres e 50% de homens, né? E a gente precisa fazer a seguinte reflexão: o porquê que essa mesma visão não acontece nas empresas? Por que que por exemplo, a Peram hoje está com quase 2.000 funcionários, por que que nós não temos 51% de mulheres e 50% de homens? E isso a gente pode olhar para os cargos de liderança, a gente pode olhar, né, para a alta direção das empresas. Então, o primeiro ponto é a gente fazer essa reflexão e trazer isso para o nosso dia a dia, que nós precisamos, né, mesmo que inconscientemente, corrigir algo que a gente acredita que tenha um gap, que é a questão de homens, mulheres, né, outros gêneros também que aqui se apresentam. Então, com essa reflexão, nós temos trabalhado muito hoje o nosso programa de inclusão e diversidade da empresa, um programa que, primeiro, ele despertou esses vieses inconscientes que a gente tem, esses preconceitos inconscientes que a gente tem, e começamos a refletir e trabalhar sobre isso. Então, hoje, a gente tem evoluído, hoje o nosso quadro em torno de 20% já são mulheres, e nosso objetivo é chegar nessa mesma proporção que a gente vê na população, a gente gostaria de ver na nossa empresa, e incentivar as pessoas a se conhecerem, a refletir e trazer para a nossa vida que nós somos uma sociedade, e que essa sociedade precisa ser diversa, precisa ser uma sociedade que se representa, e a oportunidade ser uma oportunidade que eu gosto de falar para o pessoal que a gente trabalha, reflete todos os dias, ela precisa ser neutra. Eu preciso olhar para a pessoa e olhar uma pessoa pelas suas habilidades, não se ela é homem, se ela é mulher, se ela do público LGBTQI+, a gente olhar para as habilidades. E o dia que a gente conseguir fazer isso, a gente vai contribuir um pouco aí para tornar esse mundo um pouco menos preconceituoso e mais aberto a mudanças e opiniões. Então, é nesse intuito que a gente trabalha todos os dias, e é muito gratificante chegar no campo e ver as motoristas, pedreiras, supervisoras, gerentes, né, porque o que isso traz para a empresa já é conhecido, já temos várias universidades renomadas no mundo, né, que trazem que essa diversidade traz inovação, traz lucro, traz muita coisa boa. Então, a consequência disso é essa coisa boa aí que a gente vê. Mas o primeiro passo é a gente fazer essa autorreflexão e tentar caminhar junto e tentar influenciar e mudar um pouco, porque, como você disse, ser a maior empresa da região também nos traz a responsabilidade de liderar certas transformações, e essa é uma delas que a gente quer trazer, que a gente quer continuar influenciando, porque a gente acha que o mundo vai ser melhor dessa forma.
A gente nota que muitas empresas também têm uma dificuldade muito grande de absorver a mão de obra PCD, pessoa com deficiência. Porque a gente sabe que, às vezes, as famílias falam assim, olha, esse país, ele, de certa forma, ele é inseguro para me perder o meu benefício que eu tenho ali, o meu filho perdeu o benefício, ele entrar na empresa, daí a pouquinho não deu certo na empresa, não conseguiu, ele voltar e aí já perdeu aquele benefício. A Peram passa por isso também, tem essa dificuldade? Esse é um assunto como a, a inserção, né, dos outros gêneros também. Esse é um assunto que sempre está na pauta, porque nós precisamos, por exemplo, um PCD para operar um feller, que é uma máquina de colheita. Ela precisa estar preparada para receber essa pessoa. Então, é claro que hoje a gente já evoluiu muito, como as instalações de escritório, né, as instalações industriais, no viveiro, mas a nossa caminhada ainda ela precisa de mais incentivo. Então, por exemplo, um fabricante hoje ele não fabrica uma máquina já contemplando, por exemplo, esse acesso do PCD a uma máquina. Então isso dificulta porque as empresas precisam desenvolver isso internamente. Seria muito bom a gente ter fabricantes hoje que já nos proporcionassem uma máquina que proporcionasse esse acesso aos PCDs. Então isso é um gap e a gente precisa correr atrás disso e proporcionar cada vez mais esse ambiente que seja amigável, né, aos PCDs, porque hoje eles muitas vezes são concentrados nas estruturas administrativas, nas estruturas de produção que não contemplem tanta produção, e a gente precisa estender isso, a gente precisa dar essa oportunidade para que eles possam acessar máquinas, veículos, carretas, e nós temos trabalhado fortemente nisso. A velocidade eu acho que ainda precisa ser melhorada. Isso é uma crítica e ao mesmo tempo uma reflexão que a gente precisa fazer junto. A gente sabe, com todas as pessoas que a gente conversa sobre a Peram, sobre a sua liderança na Peram, as pessoas falam, eles são unânimes. Eu converso com muitas pessoas, seja na academia, as pessoas que a gente convive são da Peram. Eles falam que você tem um controle total sobre a empresa, que você conhece todos os setores da empresa, que é um estudioso da empresa e conhece tudo, entende de tudo um pouquinho. Você chega em determinado setor que a pessoa pensa, não, dessa parte que é demais, não entende. E você chega ali, daí a pouquinho você está praticamente dando aula daquele setor ali. Você, no início da nossa conversa aqui, você falou justamente sobre os aprendizados que você teve na vida. Mas a gente tem notado que essa juventude de hoje, ela está, de certa forma, perdendo foco. A gente não sabe se a tela, a gente não sabe se o excesso de informação que está chegando para eles, mas muitos estão disfuncionais, ficando disfuncionais, porque eles não estão focando, muitas vezes, naquilo que vai ter um futuro para eles, igual, às vezes, os jovens do passado eles focavam. Claro, a gente entende, hoje é um novo tempo, é diferente dos tempos passados, mas essa falta de foco, às vezes, prejudica. Como que você, liderando uma empresa tão grande como a Peram, consegue fazer com que aqueles jovens que chegam lá, aprendizes, que a gente vê com aquele uniforme diferente na rua, tenham foco ali dentro da empresa para que o celular não atrapalhe o trabalho dele, o desempenho deles? Como é que vocês administram isso? Jailson, esse é um desafio constante, né? A nossa empresa, a Peram, é uma empresa bem verticalizada. Então hoje a Peram, o nosso presidente é o mesmo presidente da indústria, né? E é o mesmo presidente da Peram Bioenergia. Nós temos outros diretores, né, de gente de gestão, diretor financeiro, que são diretores também da Peram Bioenergia. Então esse time que está na liderança aí da Peram, contribuindo com a estratégia. E nós temos o nosso time de gerentes executivos, né, que são as pessoas que realmente, junto com os nossos gerentes de área e supervisores, que fazem essa empresa realmente tá andando. Essa oportunidade de ter conhecido a empresa, ela me remete a uma reflexão, porque eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas da empresa. E isso foi um presente, porque
uma das técnicas hoje que nós utilizamos, inclusive para sucessão, para mapeamento de novos líderes, o que a gente chama de job rotation. Então eu participei de vários job rotations que me permitiu ter esse conhecimento muito grande da empresa. E é um conhecimento que ele vai desde a operação, né, até a ponta da empresa. Então esse é um conhecimento técnico, que é um conhecimento que ajuda muito na tomada de decisão, ajuda muito a apertar o parafusinho corretamente, mas a partir do momento que você vai galgando novas responsabilidades e estando mais na parte estratégica da empresa, é um conhecimento que ele te suporta, mas ele pode te atrapalhar. Então, as habilidades técnicas em um nível, né, mais estratégico, elas não são tão relevantes quanto as habilidades, né, as habilidades de liderança. E uma das formas que nós conseguimos engajar essas pessoas que chegam, né, ou a empresa em busca de um objetivo comum, é tentando mostrar que cada pessoa tem a sua parte, a sua responsabilidade. E com isso, cada pessoa tem que ser accountable por aquela parte. E ser accountable, na verdade, é uma palavra que quase não tem tradução em inglês, mas é ser dono do que faz, né? Então esse é uma forma de mostrar para as pessoas que ele vai ter autonomia, vai ter liberdade de trabalho, mas ele tem a responsabilidade de ser dono daquele resultado, daquele processo, daquela entrada e daquela saída. E trabalhar com líderes, como eu trabalho hoje, eu preciso, acima de tudo, liderá-los, influenciá-los para que eles trabalhem em um objetivo comum. As minhas habilidades técnicas hoje já não me ajudam mais tanto quanto a época que eu era gerente de área, ou gerente executivo. E hoje o meu grande desafio é fazer com que as pessoas deem o melhor de si. Mas não é através de falar o que tem que fazer, não é dando soluções, é ao contrário, é fazendo mais pergunta e influenciando mais do que dando direções. E uma empresa, ela funciona com uma missão, com uma visão e valores. E quando a gente constrói essa missão, qual que é a essência da empresa, aonde eu quero chegar, compartilhar de valores comuns, que os valores são comuns ao nosso grupo todo, e pensar de forma estratégica, no mínimo aí 5 anos, e motivar essas pessoas e mostrar todos os dias que é possível, né? Porque um dos pontos que as novas pessoas que vão chegando é a questão do acreditar, a questão da resiliência, entender que com a posição vem a responsabilidade, porque muitos querem a autonomia, querem a posição, mas não querem a responsabilidade. Então isso precisa ser entendido. E nossa área de gente em gestão investe muito em treinamento para trabalhar essa resiliência, para trabalhar esse foco que você trouxe das pessoas, que esse foco vem do entendimento de onde nós queremos chegar, porque muitas vezes nós não sabemos onde queremos chegar, e isso precisa ser compartilhado com a empresa. Nota que o país começa a discutir algum detalhe da carga da carga horária semanal. Começa a se falar em trabalhar e passar a trabalhar 4 dias e folgar 3. Isso afetaria a empresa? Olha, eu acho que a gente precisa primeiro verificar como que seria essa estrutura. Porque a gente já tem exemplos, por exemplo, de alguns países que a redução de carga horária aumentou produtividade. Por exemplo, hoje nós temos estudos muito específicos, tá? Não são generalistas, mas bem específicos. Por exemplo, quando você aumenta a carga horária de um operador de máquina, por exemplo,
a gente verifica que tem um pico de produtividade, depois linear, depois reduz. Quando você aumenta a carga horária, esse mesmo desenho continua. Então ele não reflete aumento de produção, porque temos a fadiga da operação. Então acho que é algo novo, e como tudo que é novo tem uma resistência, talvez tenha um paradigma a ser quebrado, mas o que for melhor para a empresa, mais sustentável para as pessoas, a gente com certeza implanta. É só a gente pensar o seguinte: antes da Covid-19 ninguém se imaginava em casa trabalhando com a velocidade que nós fizemos isso tudo, né? E então são paradigmas que muitas vezes são quebrados, e no final a gente vê que é uma oportunidade, não uma ameaça, né? A gente nota que muita gente hoje migrou do café para o eucalipto e está aquela coisa assim, falando que no futuro pode faltar eucalipto devido à procura que está. Procede isso? Pode faltar mesmo? Ou essa bebida que está pelo plantio do eucalipto hoje vai ser sustentável? O que a gente enxerga por exemplo, a nossa região, Nordeste de Minas, foi uma região que forneceu madeira intensamente para a indústria de celulose. Então, a gente enxerga que nos últimos principalmente 4, 5 anos, nós vimos empresas de celulose praticamente buscando madeira a 500, 1.000 quilômetros. Isso impensável até um tempo atrás, devido ao custo de produção. Então, na verdade, isso já aconteceu, continua acontecendo, em algumas regiões mais acentuadamente, em outras menos, mas hoje já se existe um déficit de madeira no mercado, principalmente a madeira mais valorizada, que é essa madeira com diâmetros maiores. Pouquíssimos produtores possuem essa disponibilidade hoje dessa madeira. E a madeira voltada tanto para a produção de carvão vegetal, de energia renovável e de celulose. O Brasil hoje é o maior produtor. Hoje, em Minas Gerais, temos o maior polo siderúrgico do Brasil a carvão vegetal. Acreditamos que tem um espaço muito grande ainda para crescer. A celulose expandindo cada vez mais. O centro de expansão hoje está em Mato Grosso do Sul, mas acreditamos que devemos ter investimentos aqui em Minas Gerais, e isso aumenta também a demanda por madeira. Então, a cultura agrícola do eucalipto, que já é a maior de Minas Gerais, tem uma tendência realmente de uma demanda crescente. E hoje a oferta, principalmente de pequenos e médios produtores, ainda não chegou a um patamar de manter essa indústria sustentável. Então nós temos muito espaço para crescer, principalmente no plantio de eucalipto, nas diversas utilizações da madeira, porque não é só madeira, a gente pode tirar muita coisa boa, né? Uma floresta hoje ela tem mais de 5.000 bioprodutos, né, que a gente pode tirar de uma floresta. Então também tem esse incentivo devido à descarbonização mundial, né? A floresta plantada, a agroindústria florestal ganha cada vez mais espaço nesse cotidiano aí que a gente vive. Tem um projeto para a criação de gado no meio do eucalipto. Procede isso? Tem esse mesmo? Na verdade, um dos desafios, né, de qualquer empresa de base florestal é a melhor utilização do ativo, né? Então, a melhor utilização do ativo implica na melhor utilização da terra, consequentemente. Não é só isso, mas é um dos pontos, né? E recentemente a gente lançou o projeto Raízes do Vale, que é um projeto de geração de renda para as comunidades. E as comunidades, eles plantam culturas agrícolas na entrelinha do eucalipto. É uma forma social, uma abrangência social de se melhorar a utilização das nossas terras e também
gerar renda para as comunidades. A opção de criar gado também na entrelinha é uma forma também de melhorar a utilização. E isso também vai de encontro com o planejamento estratégico. Isso pode se tornar uma realidade, é claro que dependente também de bons parceiros, que sejam parceiros sustentáveis, que sejam parceiros que se comprometam com as políticas da empresa e estejam alinhados aí com esses fundamentos de geração de renda, desenvolvimento e melhor utilização do ativo florestal. Uma empresa do tamanho da Peram, quanto mais as pessoas eles criarem a capacidade de buscar parceria com ela, é melhor para todo mundo. É melhor para ela e é melhor também para as entidades, para as pessoas, enfim, para o desenvolvimento regional. A gente sabe que a Peram passou por problemas ao longo de muitos anos em Minas Novas, até porque então existia uma disputa de força, a prefeitura com a Peram e aquela coisa toda. A partir do momento que chegou um prefeito, o prefeito Aécio, a gente notou que ele buscou uma parceria da Peram. E isso trouxe muitos frutos. Lá ele falou assim, não, eu vou brigar com a empresa do tamanho da Peram, não é negócio, eu quero que ela tenha parceria para me ajudar a desenvolver o município. E vieram muitos benefícios lá. A empresa é sempre aberta justamente para isso, para essas parcerias, para ajudar no desenvolvimento. Essa abertura ela faz parte do nosso processo, porque nós estamos inseridos em agora 6 municípios, mais Carbonita, em torno de 40 comunidades e os nossos processos são a céu aberto. Então essa abertura e esse relacionamento ele é fundamental para o bom andamento, né, das operações e também esse outro objetivo que qualquer empresa tem, que é realmente gerar prosperidade na região. Uma empresa ela precisa coexistir, né, com a comunidade, com a sociedade, com os municípios, com os diversos stakeholders, com as rádios, com as instituições, e isso é um trabalho que ele é feito com a nossa fundação A Perancesita, que desenvolve vários projetos, desenvolve esses relacionamentos. Hoje nós temos gerentes regionais em todos os municípios que são o contato de todos os nossos prefeitos, todas as nossas autoridades regionais, e esses gerentes regionais eles foram destinados justamente para dar celeridade ao tratamento, à discussão de demandas e também de discussões, porque participamos e fazemos várias parcerias, tanto em Minas Novas quanto em Tamarandiba e na região, parcerias em estradas, parcerias em projetos sociais, parcerias que são desenvolvidas dentro das comunidades de educação. Então essa abertura e esse relacionamento faz parte, né, do planejamento estratégico, do dia a dia da nossa empresa, das operações, porque isso é fundamental para a gente tentar coexistir cada vez melhor com a região, cada vez mais aprendendo, cada vez mais nos inteirando e participando, né, do desenvolvimento regional. Isso é fundamental, porém dentro dos limites da empresa, dentro da capacidade e da saúde também financeira da empresa na região. E você, como desde o início você falou que veio lá de baixo, com muita luta, estudando, casou novo, porque estava no momento de faculdade, e chegou onde chegou à frente de uma empresa tão grandiosa e desempenha isso com muita competência. Tem uma receita para isso? Qual que é o conselho que você dá para os jovens que estão iniciando agora no mercado de trabalho para seguir esse foco? Jailson, eu acho que cada pessoa tem a sua receita. Eu acho que, acima de tudo, a pessoa precisa olhar para a sua essência. Acho que a gente ser uma pessoa sincera e verdadeira com a gente mesmo, isso é fundamental. Cada um de nós tem a sua própria potencialidade, a sua própria boa vontade, cada um funciona de um jeito. Então, acho que
O primeiro ponto é olhar para si mesmo e o que eu faço de bem, e invista nisso. Porque eu acho que muitas vezes a gente foca muito nos nossos pontos de melhoria e esquecemos das nossas fortalezas. E eu acho que quando a gente olha para a gente, avalia o que a gente tem de bom e o que a gente faz bem, eu acho que precisamos investir nisso. E eu acho que a gente investindo no que a gente faz bem, a gente sofre muito menos, a gente vai fazer o que a gente gosta, né? Muita gente me pergunta, pô, você viaja 3 vezes na semana, pô, 2.000 funcionários. Cara, eu tô adorando fazer isso tudo e não canso com isso. Quando você cresce na empresa, né, pelo contato, por ser uma empresa estrangeira, então a língua do grupo, né, é o inglês, então para estar na parte estratégica você precisa dominar o inglês e o grupo está situado na Europa, então a língua francesa é um diferencial. Então hoje eu consigo me comunicar nessas 3 línguas, mas estudo toda semana, continuo estudando e devo ficar estudando ainda por muito tempo, né? Porque também é um desafio a comunicação. Comunicação é algo que a gente precisa tá se especializando, não só na nossa língua mãe, mas também em outras línguas, porque quando você tem que falar e vender um projeto, a comunicação é fundamental. Então, por isso que eu digo, faça o que você, olhe para você, se você se comunica bem, também é um grande diferencial aí na vida de qualquer profissional. Falei com o Edmar de Melo Cardoso, diretor de operações da Aperam Bioenergia conosco aqui. Edmar, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco, participando do quadro Memória Positiva. E volta no próximo sábado, às 2h20. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.